Oi pessoal, eu sou o William De Luca, jornalista e editor aqui do 247. No vídeo de hoje eu vou falar sobre monogamia e não monogamia. A gente aprende que a monogamia é o relacionamento padrão, o jeito certo de se relacionar. Mas tem jeito certo ou jeito errado? Como é que a gente deve pensar a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas de uma forma menos possessiva, ainda que seja de forma monogâmica? Aproveita, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo e também se inscreve na TV 247 clicando no sininho para receber as notificações. Se vocês tivessem ideia do calor que está aqui neste lugar, neste momento, vocês entenderiam porque eu estou com essa cara de derrota. A gente tem visto um aumento muito grande no número de casais que deixam a monogamia e adotam outros formatos de relacionamento. Se você, por exemplo, está no Tinder, você já deve ter visto muitos casais procurando pessoas para fazer um trisal. Ou ainda um casal que queira só um terceiro elemento para se relacionar ocasionalmente. Com a internet, a gente viu que as pessoas não monogâmicas começaram a conversar, a se relacionar, e gente que nunca tinha ouvido falar sobre a não monogamia acabou conhecendo esse outro formato de relacionamento. Já que a gente foi criado em uma sociedade cristã e aqui a monogamia é praticamente compulsória. A gente aprende que só existe a monogamia e que não existem outros caminhos além dela. Outras sociedades, por exemplo, já têm outros formatos de relação, uma outra vivência e talvez tenham outras experiências diferentes da nossa judaico-cristã ocidental, que sempre impôs de maneira muito forte a monogamia como parte da nossa vida e da nossa sociedade. Mesmo que a monogamia seja puramente cultural, hoje em dia tem gente que ainda usa argumentos biológicos de que casais monogâmicos protegem seus filhotes e que ainda existe o lance da construção de um lar, mas isso biologicamente nem sempre faz sentido. Basicamente, hoje a gente é monogâmico porque a gente aprendeu a ser e a gente não sabe ser coisa diferente. Antes de qualquer coisa, eu quero separar só o que é monogamia e o que é não monogamia. Bem, a monogamia é basicamente o que a gente já conhece e o que a gente vive desde sempre. São quando duas pessoas se relacionam e elas têm exclusividade afetiva e sexual entre si. E isso depende um pouco de cada casal ou de cada sociedade, o que é exatamente esse limite de exclusividade. Mas basicamente, você só tem um parceiro afetivo e sexual. Raras exceções, esse é o conceito básico de monogamia que a gente vê por aí. Já a não monogamia é um guarda-chuva para vários tipos de relacionamento diferentes, mas que basicamente envolvem o preceito de não haver exclusividade afetiva ou emocional com um companheiro só. Esses limites de exclusividade são atenuados ou até mesmo extintos, e você passa a ter liberdades maiores nesse sentido. Nas relações não monogâmicas, e existe uma série delas que a gente vai falar, as pessoas podem construir ligações afetivas ou românticas de forma mais independente, ainda assim dentro das regras de cada relacionamento, porque relação aberta não é a festa da mexerica. Diferente das relações monogâmicas, existem diversos arranjos diferentes de não monogamia. Esse termo, inclusive, é criticado porque ele é marginalizado, ele torna a não monogamia como a exceção da regra da monogamia, como se a monogamia fosse o padrão e a não monogamia fosse a divergência. Mas, como a gente já falou, outras sociedades funcionam com arranjos não monogâmicos há muito tempo. As formas como esses arranjos se dão são muito mais fluidos do que nas relações monogâmicas. Por exemplo, você pode ter um trisal. São três pessoas que se relacionam afetivamente, exclusivamente entre si, mas não se relacionam com pessoas de fora. Em outro arranjo, esse mesmo trisal pode trazer pessoas para participar ocasionalmente da relação. Em outro arranjo, com um outro trio de pessoas, esse trisal pode se relacionar com pessoas livremente. Cada um dos seus componentes pode ter relações sexuais com outras, mas eles têm exclusividade afetiva entre si. Cada casal ou cada trisal funcionam de um jeito. Uma outra forma de relação é o poliamor, onde as pessoas convivem de forma afetiva e sexual em grupos. Então, por exemplo, podem morar 6 pessoas numa casa e elas se relacionam afetiva, sexualmente entre si, com graus maiores ou menores de intimidade e de afeto, e formam relações com outras pessoas. Isso é muito importante de saber. Cada relacionamento não monogâmico funciona de uma forma diferente. Eu, por exemplo, já tive uma relação não monogâmica, apesar da maioria dos meus relacionamentos da minha vida terem sido monogâmicos. Na minha relação eu tinha regras próprias, e quando você constrói uma relação não monogâmica, você precisa ter essas regras para poder dizer quais são os seus limites, já que não é uma relação que não tem limite nenhum. Você sempre tem que pensar no respeito ao seu parceiro ou aos seus parceiros, caso você construa uma relação desse tipo. Mas qual desses arranjos vale mais a pena, o monogâmico ou o não monogâmico? Depende.
Ideologicamente, eu tendo a acreditar que os relacionamentos não monogâmicos, os relacionamentos abertos, os poliamores, são mais honestos do que as relações monogâmicas. Nesse caso, essas relações não reprimem o desejo que é inerente da gente. A gente vai se atrair sexualmente, afetivamente, por outras pessoas, mesmo que a gente esteja envolvida afetivamente, sexualmente com uma pessoa. A diferença é que nas relações poliamorosas ou não monogâmicas, a gente acaba não reprimindo tanto esses instintos ou esses desejos que a gente tem em relação a outras pessoas. A gente tem desejos, a gente tem vontades, e se a gente não tem exclusividade em outros aspectos da nossa vida afetiva, o que a gente teria que ter em relação à pessoa que vive com a gente de forma amorosa? Afinal, você tem um amigo só ou você é poliamigos? Porém, a vida não é tão simples. Há uma distância entre as coisas que eu acredito que sejam melhores ideologicamente e as coisas que a gente vive, afetivamente e sentimentalmente. Nós crescemos achando que a monogamia é a única possibilidade. Quando a gente é educado, quando a gente vê as possibilidades na mídia, a gente nunca vê relações poliamorosas, não monogâmicas, como possibilidades de relacionamento. Então a gente cresce achando que só existe monogamia. E aí quando a gente é confrontado com outros formatos de relacionamento, a gente acaba achando esquisito. No caso das relações monogâmicas, a gente acaba desenvolvendo um certo sentimento de posse em relação ao nosso companheiro ou à nossa companheira, e a gente acaba deixando com que esse sentimento impeça a gente de imaginar que ela pode ter um outro companheiro afetivo ou sexual e ainda assim continuar gostando da gente. Essa falsa sensação de segurança que a monogamia passa, de que o nosso companheiro vai esperar a gente para sempre e que ele não vai se interessar por mais ninguém afetivo e sexualmente porque ele está vestindo um anel, é muito reconfortante. A gente acha muito bom ter um companheiro que vai estar com a gente para sempre. Mesmo a gente sabendo que a gente sempre vai ter desejos e vontades por outras pessoas e que, eventualmente, as relações monogâmicas ou não terminam. Então, eu não posso vir aqui dizer para vocês que as relações não monogâmicas são melhores que as monogâmicas, porque tem muita gente que não tem estrutura psicológica e afetiva de segurar a bronca de uma relação assim. Eu não sei nem se eu tenho condições de segurar uma relação assim, porque uma relação não monogâmica mexe mais com as nossas inseguranças e com as nossas fraquezas, coisas que a gente tem que trabalhar para poder ser melhor pra gente e para quem tá junto com a gente. Os nossos relacionamentos, sejam eles héteros ou homossexuais, acabam se baseando muito no machismo e no patriarcalismo. Então a gente reproduz, mesmo quando é LGBT, coisas que os homens e as mulheres heterossexuais acabam reproduzindo também. Esse sentimento de posse, esse sentimento de propriedade sobre o outro é muito ruim para qualquer relacionamento. A gente precisa aprender a construir relações que sejam menos possessivas, que as pessoas tenham liberdade de viver suas vidas e que a gente confie que elas gostam e amam a gente e vão voltar pra gente independente do que aconteça. E mesmo que a gente escolha ser monogâmico, a gente precisa rever o modo como a gente tem nossas relações para que elas não sejam tóxicas e não acabem sendo abusivas, como em muitos casos acabam sendo. As pessoas são livres para amar, mesmo que elas escolham amar só você. É isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário aqui embaixo e dizendo sobre suas experiências. Você já teve uma experiência não monogâmica? Você foi sempre monogâmico? A sua relação é baseada em ciúmes? Conta aqui embaixo nos comentários que depois eu dou uma lida. E não deixa de compartilhar o vídeo com seus amigos, manda para todo mundo pelo Facebook, WhatsApp, Twitter, e a gente se vê semana que vem. Tchau!